Olá, muito bem. Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos. Na segunda edição do livro Os Dragões, capítulo 8, Transporte da Árvore Evangélica e o Movimento de Unificação, tem um prólogo que começa assim: o livro dos Médios, capítulo 20, item 226, pergunta 2. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes. Como apóstolo, Deus permitiu que ele tivesse esse dom para mais odiosa tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Ah, mas já está comprovado que Judas não foi bem um traidor, que ele foi uma estratégia. Sim, sim, sim. Mas entrou para a história como traidor para que fosse trabalhada exatamente essa ideia de que, apesar dos pecados, você pode praticar o mal contra a melhor pessoa do planeta, ainda assim você terá a chance do recomeço, a chance de reparar com o bem e o mal que praticou. Entendeu? Sabemos que Judas não foi bem um traidor, que foi todo um. Teve toda uma arquitetura do Mestre Jesus para que aquilo acontecesse, foi combinado com Judas algumas coisas. Mas vamos deixar esse outro estudo para um outro momento e vamos dar continuidade aqui. Aqui na página 214, tem uma parte que diz assim: quem amar mais o espiritismo que é o seu próximo, se enredará nas sutilezas das armadilhas emocionais das relações humanas. Equivocados com suas supostas missões, muitos corações serão difusores devotados dos ensinos, campeões da caridade social, estetas da palavra, mas quando sempre arrogantes na convivência. A pretexto de suas encantadoras tarefas pela causa, podem se descuidar por meio da ação fascinadora de velhos processos afetivos, sob orientação do egoísmo, tais como indiferença para com os diferentes, a calúnia polida contra os esforços alheios, a inveja atordoante quando sentirem ameaça aos seus cargos e títulos, o apego a obras e realizações e ainda a intolerância com as necessidades morais coletivas. Esse cenário emotivo é capaz de lançar qualquer pessoa, mais cedo ou mais tarde, aos vales sombrios da desmotivação, da frustração, da ansiedade, do desgosto, do abandono e da mágoa. E para depois da morte física, ainda poderá espiar a angústia, a aflição e o arrependimento tardio. É. Então, assim, tem muitas pessoas, em qualquer religião, nas fileiras do bem, que fazem um trabalho muito bem feito ali dentro do templo, ou fora dele, quando a serviço da instituição. Só que nas relações humanas elas pecam, e é na relação humana que a gente dá o nosso salto evolutivo. Não é necessariamente na caridade física, material, sabe aquelas pessoas que dão centenas de pratos de sopa para as pessoas, de refeição, mas no lidar com o próximo, lidar com o diferente, lidar com a sexualidade do outro que não é a mesma que a sua, lidar com a escolha religiosa do outro que não é a mesma que a sua, lidar com a convicção política do outro que não é a mesma que a sua, aí peca. Peca não no sentido de pecado religioso, peca no sentido de vacila. Aí é complicado. Na página 215, logo no começo, tem uma parte lá que diz assim: a fraternidade é força ativa, promocional, que se consolida no relacionamento. Ninguém é fraterno somente por sentir. Fraternidade é atitude. Né? Aí, no segundo parágrafo, já na terceira linha, diz: a fraternidade extermina o medo ameaçador da perda, porque nos faz perceber que somente tem o que perder quem se julga dono ou proprietário de algo. Então, quem se julga dono de um cargo dentro de um centro, de uma instituição, quem se julga dono de um saber absoluto, dono de. Uma vez eu agendava palestras num centro que eu trabalhava, no Bezerra de Menezes, da Rua Ilhabela, em Guarulhos, há muitos anos atrás. O pessoal lá, adoro todo mundo lá. Se alguém estiver vendo esse vídeo, um beijo nos seus corações, tá? São todos muito queridos para mim. E eu lembro que uma vez eu chamei um palestrante, não lembro de que casa ele era, era um palestrante jovem, não chegava aos seus 40 anos de idade. E eu combinei com ele para que ele falasse do livro Obras Póstumas. Chegou lá no dia, ele não falou, ainda falou mal do livro Obras Póstumas no final da palestra. Depois passou uns 3 meses, eu chamei um senhor, que era até locutor da rádio Boa Nova, não vou falar o nome, tá? Um senhor
é muito, muito simpático, uma pessoa que, muito querida, tanto é que vou poupar o nome por uma questão de querer muito bem esse senhor. E, e combinamos com ele tudo certinho. Olha, você vai falar sobre o livro Obras Póstumas, de preferência as coisas positivas do livro Obras Póstumas, que é tão execrado dentro da doutrina espírita. E não, pode deixar, pode deixar. No dia ele falou o que ele bem quis, não falou de obras póstumas. No final ele veio, pediu desculpa, falou: não, eu não achei melhor não falar sobre obras póstumas, preferi falar sobre um tema que ele já falava, toda a palestra era sempre o mesmo tema. 10 anos que eu já conhecia as palestras dele, sempre o mesmo assunto. Preferiu falar sobre o que ele já falava e ele falou: um dia eu venho aí e falo sobre obras póstumas. Nunca foi. Né? Então, assim, quando o bicho pega ali contra as convicções da pessoa, que o livro Obras Póstumas, ele, como não foi escrito pelo Allan Kardec, alguém achou um caixote lá com as coisas do Allan Kardec, a família dele, os amigos, decidiram catar uns textos que o Allan Kardec guardou e publicaram esse livro e muitas pessoas dentro da doutrina espírita execram esse livro. Eu acho um erro, tem muita coisa lá que dá para aproveitar muito bem. Outras, deixa que o tempo decide o que fazer, como o próprio Kardec fez, deixa lá guardadinho. Mas tem bastante coisa que dá para estudar e fazer boas rodas de discussão. Tá? Ascensionais, diga-se de passagem. Mas, infelizmente, até hoje nunca encontrei ninguém que aceitasse fazer uma palestra sobre obras póstumas. Tá? Se conhecerem alguém que esteja vendo aí, quiser um dia fazer uma palestra sobre obras póstumas, as portas estão abertas. No nosso grupo, né? No grupo Fraternal Espírita Luz Divina, que também é associado à Umbanda, né? Então nós costumamos falar Grupo Fraternal Luz Divina, porque ele é tanto um espírita quanto um umbandista. Então, alguns chamam Grupo Fraternal de Umbanda Luz Divina, Grupo Fraternal Espírita Luz Divina. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tá? E no Grupo Fraternal Luz Divina, os palestrantes para falarem a real sobre obras póstumas, não só falar mal ou só falar bem, se quiserem, fiquem, as portas estarão sempre abertas. Mas, vamos lá. E aí, né, quando as pessoas sentem que estão sendo ameaçadas, muitas vezes em suas posturas interiores, como esse pessoal que não queria falar do livro Obras Póstumas, as pessoas muitas vezes se omitem ou contra-atacam. No caso, eles preferiram se omitir. Bom, na página 236, aí alguém pergunta: já velhos se arrependerão? Essas pessoas. Aí um oriental, um esclarecedor diz: alguns sim, mas outros se manterão na crisálida do orgulho, nutrindo as mais sinceras intenções de amar e serem úteis, mesmo repetindo uma das mais falidas lições da história religiosa da Terra, o desamor pelo próximo. Eu trabalhei uma vez numa casa que já não existe mais, a Caminho da Luz, ficava dentro de um asilo, no Jardim Carmela, em Guarulhos, e tinha uma senhora lá, cujo nome prefiro não falar para não atrair certas coisas, que ela se achava assim, a disciplina em pessoa, quando na verdade era uma pessoa extremamente apática que tinha prazer em humilhar as pessoas e colocar as pessoas em situação constrangedora. Quando os passes terminavam, boa parte dos trabalhadores se dirigiam até onde estava havendo a palestra, de um grande salão de palestra, para assistir a palestra, do tempo que terminava os trabalhos. Todo mundo descia para o bazar, vendia uns bolos, uns chás, uns sucos lá embaixo para ajudar na casa. Né? E as pessoas desciam para comer um bolinho, se ver, né? Porque as pessoas se gostavam. E depois subiam alguns trabalhadores para fazer parte da reunião mediúnica que ficava sempre após, entre aspas, as pessoas irem embora. Então ficava por cerca de uns 20 trabalhadores para fazer esse trabalho de reunião mediúnica, ali entre esclarecedores e médios de incorporação, e as pessoas ficavam na sustentação, dava às vezes 20 pessoas ou mais. Esta senhora, os trabalhos, se eu não me engano, começavam às 11h15 da manhã. Ela tinha o prazer de ficar na porta, segurando a maçaneta assim, só com a frestinha da porta que só dava para ver um quinto do rosto dela. Ela fazia questão de ficar esperando da 11 em ponto. Mesmo ela escutando as pessoas subirem na escada e falando: me espera que eu já estou subindo. Ela esperava a pessoa chegar na porta e falava assim: deu 11 horas. Pam! Batia na cara e você só escutava a chavezinha fazendo. E aí, o pessoal só restava ir embora para casa, pegar o ônibus. Muitas vezes alguns ficavam sentados na escada lá fora, porque a pessoa que eles pegavam carona ficava lá dentro dos trabalhos mediúnicos, terminava 2 horas depois, 1h30 depois, a pessoa ficava lá fora com a mãozinha assim, ou lendo algum livro,
esperando porque a porta bateu na cara. Sempre em nome da disciplina, segundo essa pessoa. É complicado, né? Depois a gente soube que, depois que o centro fechou, a turma lá abriu um outro lugar e não aceitaram a criatura entre eles e fizeram muito bem. Né? Se fizeram alguma coisa boa na vida, foi isso. Então é assim que as coisas, muitas vezes, a pessoa até ajuda, é servidorazinha, sabe? Faz campanha de agasalho, ajuda nisso, arrecada aquilo e tal, mas a maldadezinha tá ali, sempre que tem uma oportunidade de alfinetar, de maldizer, de humilhar, de bater porta na cara, de diminuir o outro, não perde a oportunidade. Tá? Não perde. Engraçado, né? Se fosse assim para agarrar as oportunidades para evoluir, talvez já fosse um ser de luz, né? Mas enfim, era uma pessoa assim que quando descia do ônibus saia correndo na frente. Então, às vezes as pessoas iam de ônibus, eu mesmo ia de ônibus. Descia no ônibus no mesmo ponto que todo mundo, saia correndo na frente para não falar com ninguém, não ir com ninguém, essa mesma pessoa. Então assim, você começa a ver que se a caridade é o amor em ação, por que não querer o companheiro de senda ao lado? Pelo menos para acompanhar do ponto de ônibus até a porta da instituição. Será que a companhia daquelas pessoas era tão pesada assim? Era tão, como é que eu posso dizer? Era uma companhia tão desgastante? Né? Todas as pessoas eram tão desgastantes assim? Ou a própria pessoa não se suportava? Né? É complicado. Então tá aí, né? Nesse capítulo 8, tá descrevendo aí. E olha, os espíritos trevosos adoram usar essas pessoas como fio da meada para puxar e desatar todo novelo. É nesses aí que eles pegam, lá dentro da pessoa, e vai usando a pessoa para destruir qualquer instituição. É importante tomar muito cuidado com esse tipo de gente no grupo. Você que tem um grupo pequeno, médio ou grande, que é um dos coordenadores ou até o presidente, tomar muito cuidado com essas pessoas, porque mais tarde ou mais cedo, elas, a serviço das trevas, ainda que não saibam, vão tentar destruir o grupo. Né? É complicado. Por isso, ore pelo seu grupo. Mesmo que tenha pessoas na casa que você trabalha, no centro, na igreja, que não desce, fica meio entalado na garganta, ore por essas pessoas. Tá? Porque as sombras sabem que existe uma rusguinha entre você e essa pessoa. Eles sabem. E eles estão mapeando você para, no primeiro momento, usar a pessoa ou você para ser instrumento de destruição do grupo. Orai e vigiai. Adquira o livro Os Dragões, tá? Um diamante do lodo não deixa de ser diamante. Sabe quanto eu estou ganhando por cada vez que eu divulgo esse livro? Sabe quantos milhões? Nada, nem um centavo. Estou divulgando esse livro porque eu quero que você tenha um material de conteúdo nobre, de realmente uma coisa encorpada de conhecimento, de orientação e de instrução que vai esclarecer e te ajudar muito na sua formação, seja ela inicial ou continuada. Tá bom? Os Dragões, o Diamante no Lodo, não deixa de ser diamante, editora do Fou, pelo médium Vanderlei Oliveira e pela entidade Maria Modesto Cravo. Este livro foi uma doação da Catiane, de Santa Catarina, que, sabendo do nosso trabalho, enviou esse livro. Você que tem aí algum livro que fale dessas temáticas, ufologia, espiritualidade, magia, pode estar enviando para nós. Entre em contato conosco pelo telefone DDD 11, telefone 965519042. Verifique conosco quais livros nós estamos precisando ou fale quais livros você tem. Envie para a gente, doe para a gente. Nós faremos um trabalho parecido com esse, capítulo por capítulo do livro que você doar para nós, instruindo aqui, deixando para as pessoas um pouco aí do nosso entendimento sobre essas obras, como uma forma de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que trazemos conosco na nossa bagagem. Que Deus abençoe. Muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Eu sou o irmão Hernani de Oxóssi, e lhe desejo muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.